Código de Processo Civil. Paramos no capítulo 11, da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe: Inciso 1. Manter a ordem e o decoro na audiência. Inciso 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Inciso 3. Requisitar, quando necessário, força policial. Inciso 4. Tratar por urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Inciso 5. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Inciso 1. O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Inciso 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Inciso 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto dispuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada. Inciso 1. Por convenção das partes. Inciso 2. Por não poder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Inciso 3. Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício, a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso, de sua intervenção sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Parágrafo 1. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso, de sua intervenção em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento, no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência
ou no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará sob ditado do juiz termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença se proferida no ato. Parágrafo 1. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3. O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6. A gravação a que se refere o parágrafo 5 também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Capítulo 12. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Artigo 370. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Artigo 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Artigo 373. O ônus da prova incumbe: inciso 1, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito; inciso 2, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2. A decisão prevista no parágrafo 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: inciso 1, recair sobre direito indisponível da parte; inciso 2, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Parágrafo 4. A convenção de que trata o parágrafo 3 pode ser celebrada antes ou durante o processo. Artigo 374. Não dependem de prova os fatos: inciso 1, notórios; inciso 2, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; inciso 3, admitidos no processo como incontroversos; inciso 4, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade.
Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou Pera, que eu vou ter que ler isso aqui de novo. Consuetudinário. Isso mesmo, consuetudinário, eu nunca ouvi falar essa palavra, mas eu vou ler de novo o artigo. Artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Artigo 377. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313, inciso 5, a linha B, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova nele solicitada for imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Inciso 1. Comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado. Inciso 2. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Inciso 3. Praticar o ato que lhe for determinado. Artigo 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, inciso 1. Informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Inciso 2. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Seção 2. Da produção antecipada da prova. Artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: inciso 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Inciso 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Parágrafo 1. O arrolamento de bens observará o disposto nesta seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Parágrafo 2. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Parágrafo 3. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Parágrafo 4. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Parágrafo 5. Aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.
Parágrafo 2. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Parágrafo 3. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Parágrafo 4. Neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Artigo 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Seção 3. Da ata notorial. Artigo 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som, gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar da ata notorial. Seção 4. Do depoimento pessoal. Artigo 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Parágrafo 1. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Parágrafo 2. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Parágrafo 3. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos da prova, declarará na sentença se houver recusa de depor. Artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Artigo 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos, inciso 1, criminosos ou torpes, que lhe forem imputados. Inciso 2, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Inciso 3, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. Inciso 4, que coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família.